retorno com o ministro-presidente Luiz Fux. Já temos imagens aqui. Vamos direto, portanto, à sessão plenária, segunda parte da tarde de hoje. Para o seu voto. Com a palavra, o ministro Edson Fachin. Muito obrigado, senhor presidente. Ministro Luiz Fux, presidente e eminente relator desta suspensão de liminar, cumprimento Vossa Excelência, Ministro Edson Fachin, por videoconferência. Ao fundo, armário com portas de vidro, o ministro Alexandre de Moraes, parede que vem branca. de lançar o voto, bem como o senhor Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras. Senhor presidente, como se pode aurir do que já foi exposto por Vossa Excelência e pelo ministro Alexandre de Moraes, estamos diante de procedimento de suspensão de liminar que se volta em face de decisão proferida pelo eminente ministro Marco Aurélio nos autos de habeas corpus 191836. A Procuradoria-Geral da República aduziu nessa suspensão de liminar e reiterou hoje na sustentação oral de Sua Excelência, doutor Augusto Aras, que a suspensão da decisão é necessária para o resguardo da ordem pública. E Vossa Excelência, presidente, em decisão monocrática, com fundamento no artigo 4º da Lei 8437 de 92, suspendeu os efeitos da medida liminar. Em síntese, o que rememoro para assentar de saída que entendo admissível a suspensão de liminar, embora somente no sentido de reconhecer à presidência o papel de velar pela intangibilidade das decisões do Supremo Tribunal Federal nos termos do inciso 3º do artigo 13 do regimento interno desta Corte. Vale dizer... Plenário julga referendo sobre o parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal sobre prazo de 90 dias para revalidação de prisão preventiva. Que corresponda à opinião majoritária do tribunal. No caso, tendo em vista que há pronunciamento majoritário de ministros desse Supremo Tribunal Federal em sentido contrário àquele adotado pela liminar deferida monocraticamente, caberia, segundo entendo, ao presidente velar pelo respeito e integridade da posição majoritária e, é uma conjuntiva, e ato contínuo submeter a questão ao exame do Tribunal Pleno, o que Vossa Excelência, presidente, vem precisamente de fazer e, por isso, o julgamento que se encontra em curso. Cito precedentes que já foram mencionados, quer por Vossa Excelência, quer pelo ministro Alexandre de Moraes, reproduzo a análise do dispositivo e reconheço, portanto, ao princípio, à presidência do Supremo Tribunal Federal o exercício dessa competência, mas restrito esse alcance de poder aos casos em que há orientação majoritária do colegiado. E recupero, senhor presidente, e faço apenas uma síntese, recupero, para fins de fundamentação, o transcurso do próprio procedimento de suspensão de liminares ou medidas cautelares na ordem jurídica brasileira, desde a Lei 191 de 1936, seguida pelo Código de Processo Civil de 39, previsão que foi revogada em 64 pela Lei 4.348 e suplantada pela atual legislação do mandado de segurança, a principiar pela Lei 12.016 de 2009. Nesse transcurso legislativo, anoto que a Lei 8.088 de 90 também tratou da matéria e Vossa Excelência utilizou-se do artigo 4º da Lei 8.437 de 92 como fundamento normativo para a suspensão de liminar em julgamento para fins de apreciação do referendo. E quem vota é o ministro Edson Fachin. Breve histórico objetivo do legislador, o intuito da suspensão de liminares sempre buscou preservar a ordem, a saúde, a segurança e a economia públicas contra ato judicial que pudesse causar grave lesão. Por esses dispositivos elencados,
em matéria de autoridade competente para a suspensão do ato judicial, verifico que o elemento, utilizando-se aqui um significante hierarquia, esteve presente esse elemento em alguns desses normativos, como a Lei 191, a Lei 1216 de 2009 e na própria Lei 8.038 de 90. Sendo que, quanto aos demais, a ausência de previsão quanto à hierarquia da autoridade competente em relação àquela prolatora da decisão que se almeja a suspensão, entendo não faz surgir franquia para a violação de regras processuais e aquelas que tratam do funcionamento das instituições. Faço essa rápida digressão que entendo necessária para a compreensão da hipótese aqui presente, ou seja, decisão de presidente do Supremo Tribunal Federal que suspende determinação monocrática de ministro desse tribunal ao argumento de que a ordem e a segurança públicas se encontravam ameaçadas com o cumprimento da medida. Essa fundamentação, senhor presidente Mendes Pares, espelha a preocupação que tenho no sentido de compatibilizar a possibilidade de se utilizar do procedimento em face das reiteradas decisões desta Corte proibitivas de impetração de habeas corpus e também de própria suspensão de liminares contra ato de ministro. A aplicação analógica do verbete consolidado, como sabemos, na súmula 606 desse tribunal, encontra-se assentada na jurisprudência desse tribunal pleno em julgamentos tanto presenciais quanto virtuais, no sentido, inclusive, de não admitir, na compreensão majoritária, a impetração do rito originário para o colegiado maior, quando inquinando como ato coator decisão oriunda de seus órgãos fracionários ou de ordem unipessoal de quaisquer dos ministros integrantes desta Corte, e no voto cito dezena de precedentes nesta direção quanto a especificamente este ponto. Quanto às suspensões liminares, não obstante o deferimento de decisões proferidas por ministros desta Corte, presidentes desse tribunal, numa ocasião já referido por Vossa Excelência na suspensão de liminar 1178 para suspender a autorização de concessão de entrevista pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Uma outra, na suspensão de liminar 1188 para cassar decisão que determinou a soltura de réus em cumprimento provisório de pena. E também agora, nos presentes autos, há, seguramente, mesmo diante dessas três hipóteses, reafirmada a impossibilidade de, como regra, ocorrer concessão de contracautela de decisões exaradas por ministros deste Supremo Tribunal Federal. Há também nesta direção, na suspensão de liminar 381, apreciada e publicada a decisão em 2 de fevereiro de 2010, o exame feito pelo ministro Gilmar Mendes, que negou o seguimento ao pleito, e no mesmo sentido, mais tarde, decidiu a ministra Carmen Lúcia, ao negar seguimento à suspensão liminar 1117, decisão publicada em 4 de outubro de 2017, e também na suspensão de liminar 1118, publicada na mesma data. Cito ainda reclamações 31965, 32035 e 31965, nas quais o eminente ministro Ricardo Lewandowski reafirmou a jurisprudência pelo não cabimento de suspensão de liminar prolatada por ministro deste tribunal. Plenário julga referendo sobre o parágrafo único do artigo 316 ao Código do Processo Penal sobre prazo de 90 dias para revalidação de prisão preventiva. Ao presidente desta Corte, que é seu representante primeiro. A total ausência de hierarquia entre os ministros e entre estes e o presidente da Corte. Desenho constitucional necessário
para um órgão situado no ápice da estrutura do Poder Judiciário. Referendo na medida cautelar, estas considerações, na SL 1395, requerente MPF. Desta direção como regra geral, reitero que entendo cabível, excepcionalmente, a suspensão de liminar apenas e tão somente quando há orientação majoritária do colegiado em sentido diverso. Por esse fundamento, senhor presidente, conheço da suspensão de liminar e passo ao exame da matéria de fundo, ou seja, do mérito da decisão que suspendeu a liminar concedida pelo eminente ministro Marco Aurélio. E como se sabe, a questão de fundo consiste em definir o alcance do artigo 316 do Código de Processo Penal a partir de uma adequada compreensão constitucional quanto às restrições da liberdade das pessoas em decorrências de atos de persecuções penais sem a formação definitiva da culpa. O estado de violações sistemáticas de direitos constituído pelo sistema prisional brasileiro já foi reconhecido por esse tribunal nos autos da ação de descumprimento de preceito fundamental 347, e esse reconhecimento tem instado os poderes da República, ainda que lentamente, a adotar medidas para reduzir os males do encarceramento e da seletividade do sistema punitivo no Brasil. A gravidade da situação se tornou agora mais aguda, por isso, a privação da liberdade na forma cautelar impõe ao Estado severas restrições. E é nessa linha que entendo o que iniciou-se no Conselho Nacional de Justiça já em 2009, com a determinação de diversas medidas para fiscalizar a execução de prisões, quer cautelares, quer definitivas, do que exemplo a Resolução Conjunta número 1, de 29 de setembro de 2009, conjunta entre o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, e o CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público, determinando a revisão anual acerca da legalidade e da manutenção das prisões provisórias e definitivas, das medidas de segurança e das internações de adolescentes em conflito com a lei. Mais adiante, vota o ministro a Resolução 66 do CNJ determinou que, estando o réu preso provisoriamente há mais de 3 meses, com o processo inquérito parado, cumpre ao juiz ou ao relator, tratando-se de recurso, investigar as razões da demora, indicando ainda as providências adotadas a serem posteriormente comunicadas à Corregedoria Geral de Justiça ou à presidência do tribunal, no caso de relator. Mutirões carcerários nessa mesma direção foram realizados em unidades da Federação. E com a promulgação da Lei 13.964 de 2019, o dever de fiscalizar rotineiramente a manutenção das prisões foi incluído, a seu modo, no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, nos termos que está na lei, e aqui já foram lidos e repisados, quer por Vossa Excelência, presidente, quer pelo ministro Alexandre de Moraes. Portanto, sendo a liberdade a regra, conforme preceitua o inciso 76º do artigo 5º da Constituição, assim como ocorreu com a promulgação da Lei 12.403 de 2011, a prisão tem seu fundamento na legitimidade das respostas punitivas que o Estado brasileiro agasalhou ao se constituir como república em 1988. E, portanto, tomada de legitimidade é ainda assim recurso necessário e excepcional nas situações em que o interesse público, consistente na proteção de outros direitos fundamentais, estiver ameaçado ou sofrendo lesão não evitável por outros meios. A excepcionalidade demanda, enquanto prisão provisória for, fiscalização constante quanto à persistência dos requisitos para sua manutenção. Assim,
a inovação legislativa, ao contrário de atestar a inadmissibilidade das prisões e a completa falência do sistema prisional, procura, a seu modo, cujo controle, filtro e consolidado será efetuado a seu tempo, procura, ao menos em tese, criar condições para a execução das medidas cautelares de restrição de liberdade diante das carências do sistema de justiça criminal. Por isso, dirigida ao juiz prolator da decisão, e quanto a isso, parece-me que a lei em causa, o dispositivo, parágrafo único do artigo 316, não deixa dúvida. O dever de revisar é do órgão emissor da... A imagem congelou. No plenário, o ministro Luiz Fux. Ele me ouve se eu falar. Plenário julga referendo sobre o parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal sobre prazo de 90 dias para revalidação de prisão preventiva. Mas se eu falar aqui, ele ouve? Em julgamento, referendo na medida cautelar na suspensão de liminar 1395, requerente, Ministério Público Federal. Fachin, Vossa Excelência, me ouve? Ministro Fachin, Vossa Excelência, me ouve? É porque não está chegando aqui a voz, não está chegando, o ministro Fachin saiu, houve uma queda da internet e a votação ficou interrompida. Ele não está me ouvindo, inclusive. O departamento técnico podia ligar para o ministro Fachin. Estou ligando para ele aqui, presidente. Eu agradeço. Em pauta, referendo na medida cautelar na suspensão de liminar 1395, requerente, Ministério Público Federal. Ministro Fux aguarda em plenário. Bom, estamos acompanhando, portanto, a segunda parte da sessão plenária da tarde desta quarta-feira, é o julgamento do referendo na medida cautelar na suspensão de liminar 1395. Estamos com um problema na internet, no áudio do ministro Edson Fachin, que apresentava o seu respectivo voto. Lembrando que na primeira parte da sessão, nós tivemos o voto do relator, ministro-presidente Luiz Fux, após a apresentação do relatório e também da sustentação oral do Procurador-Geral da República, e na sequência o voto do ministro Alexandre de Moraes. O ministro Edson Fachin é exatamente o seguinte na ordem de votação no plenário do Supremo Tribunal Federal. E por isso ele estava apresentando por meio de videoconferência, que está caracterizando justamente esse período de realização das sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal, mas eventualmente pode acontecer algum problema relacionado justamente à questão tecnológica. E nós tivemos justamente agora, no meio do voto, vimos a imagem agora, a imagem do ministro Edson Fachin travada em função desse fenômeno que pode acontecer com todas as pessoas que de alguma maneira acessam a internet. Muito comum, aconteceu dessa vez, e temos a imagem aqui do ministro Luiz Fux, que está presente no plenário do Supremo Tribunal Federal, presidindo a sessão plenária da tarde desta quinta-feira, na expectativa do trabalho da equipe de tecnologia da informação na recuperação do sinal do ministro Edson Fachin. Na primeira parte da sessão, o Procurador-Geral da República, ele defendeu a prisão do traficante, que ela seja mantida. Parece que temos uma informação agora, já estamos na expectativa do retorno? Não, ainda não. Então, portanto, nós temos agora justamente essa expectativa da continuação dos trabalhos em função desse problema que nós tivemos agora no plenário do Supremo Tribunal Federal, ou melhor. E, portanto, a qualquer momento, na expectativa desse retorno, e como eu dizia, a previsão preventiva de André Durrap atende a exigências legais, foi o argumento apresentado pela Procuradoria-Geral da República. Lembrando, inclusive, que se trata justamente de uma ação, esse referendo da medida...
Só a informação que estamos tendo aqui nesse momento ainda não houve recuperação. Quem fala é Carlos Eduardo Cunha, mas apenas dizendo justamente que houve esse plenário. Posicionamento apresentado primeiramente pelo Procurador-Geral da República e, na sequência, o voto do ministro relator Luiz Fux, exatamente no sentido de se manter a prisão do traficante André do Rap. Todos já conhecem, está sendo amplamente coberta esta situação. O voto do ministro Alexandre de Moraes foi no mesmo sentido e agora tínhamos o voto do ministro Edson Fachin, que estava sendo apresentado já nesta segunda parte da sessão plenária do Supremo Tribunal Federal. Bom, nós vamos para o intervalo. Sim, parece que temos uma informação já de que voltamos já. É isso mesmo. Então, portanto, nós vamos agora voltar ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Já temos aqui a imagem do ministro Luiz Fux e já na expectativa da continuação do voto do ministro Edson Fachin. Então, Vossa Excelência pode continuar. Pois não, eu agradeço, peço escusas por essa interrupção involuntária. E eu dizia, senhor presidente, que eu conheço da suspensão da liminar ministro e passava Edson a examinar, Fachin, portanto, o alcance do artigo 316 à luz da situação prisional já definida por esse Supremo na ADPF 346, rememorava resoluções do Conselho Nacional de Justiça e fazia referência específica à Resolução 66 do CNJ, bem como à Lei 13.964/2019 e, antes dela, a promulgação da Lei 12.403 de 2011. E concluía já, senhor presidente, estava concluindo o voto, que esse artigo 316, parágrafo único, interpretado em conjunto com o artigo 387 do Código de Processo Penal, se aplica precisamente ao órgão emissor da decisão para evitar instruções processuais sem fim, para evitar prisões que aguardam indefinidamente sentenças, mas prolatada a sentença e verificando por meio da avaliação que o próprio artigo 387, especialmente no seu parágrafo 1º, impõe ao juiz, ao magistrado de primeiro grau, aqui a obrigação de revisão deixará de persistir porque estará encerrada a prestação jurisdicional pelo órgão emissor da decisão. Plenário julga referendo sobre o parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal sobre prazo de 90 dias para revalidação de prisão preventiva. A sua tese propõe até decisão colegiada confirmatória da condenação em segundo grau. Portanto, também é um marco que tem fundamentação racional e sistemática. Eu, por hora, estou me atendo à conjugação desses dispositivos, o 316, parágrafo único, o 312 e o 387, parágrafo 1º, para fixar o dever de revisão, como está na lei, pelo menos até esse momento, de presumida constitucionalidade, ao juiz de primeiro grau, até a prolação da sentença condenatória. E já adianto, senhor presidente, que aos tribunais cabe a mesma obrigação em relação às ações penais originárias. Trata-se da mesma e simétrica realidade. Já no que diz respeito aos recursos, considerando a inexistência de prazos expressos para a tramitação de apelações e recursos especiais ou extraordinários, portanto, de recursos constitucionais, entendo que não há que se falar em revisão automática das prisões, cabível, evidentemente, por outros fundamentos, como excesso de prazo, ou mesmo por provocação do interessado por circunstâncias supervenientes, o exame da matéria na via sempre consagrada do habeas corpus. E é por isso, tal como têm assim decidido os eminentes ministros Gilmar Mendes e Carmen Lúcia, que cito precedentes aqui do voto, quando constato, e assim eu fiz em algumas decisões, Vossa Excelência fez referência à ausência daquela revisão de prisão quando cabível até a prolação da respectiva sentença, a ordem tem sido concedida em menor extensão para determinar que o juiz prolator do decreto prisional, ele sim promova a revisão. Por isso, senhor presidente, entendo
que a melhor interpretação acerca da configuração da ilegalidade pela não revisão da prisão, à luz da proteção constitucional da liberdade de locomoção, é aquela que estabelece a necessidade da omissão ou negativa do órgão emissor ou de requerimento do Ministério Público. Eis que depreendo que o cerne da interpretação desse parágrafo 1 do artigo 316 do Código de Processo Penal remete à garantia da duração razoável do processo e da própria prisão. O plenário julga referendo sobre o parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal sobre prazo de 90 dias para revalidação de prisão preventiva. O comando da lei determina a observância da duração razoável do processo e com rigor. Por isso, e assim concluindo, verifico que na hipótese dos autos, o juiz emissor da decisão encerrou a prestação jurisdicional com prolação de sentença condenatória, ocasião em que a prisão foi mantida, a apelação foi julgada e a prisão, no curso desse julgamento, evidentemente revisada e os embargos de declaração rejeitados. Tanto que nos autos do habeas corpus impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça, essa ausência de revisão sequer foi aventada. Por isso, senhor presidente, ante o exposto, com esses fundamentos, entendo que a medida constritiva de liberdade deve ser restabelecida e, conhecendo da suspensão de liminar com o fundamento que indiquei e infirmando, com todo o respeito, a decisão concessiva no habeas corpus, acompanho Vossa Excelência no restabelecimento da ordem de prisão e, sob esses fundamentos, referendo a decisão de Vossa Excelência e a como voto. Muito obrigado, ministro Edson Fachin, pelo seu voto. Ministro Luiz Sucinto, Fux, em plenário. Profundo, e passa agora a palavra a Sua Excelência, o ministro Luiz Roberto Barroso. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Ministras Carmen Lúcia, ministra Rosa Weber, senhores ministros. Ministro Luiz Roberto Barroso, ao fundo, à esquerda, estante repleta de livros e ao centro, prateleiras de vidro com porta-retratos e outros objetos. Pelos eminentes colegas, nós estamos aqui discutindo uma suspensão de liminar em que a presidência suspendeu uma liminar em habeas corpus concedida por um eminente colega. Eu faço uma reflexão inicial, meu voto também é breve, mas gostaria de contextualizá-lo. Dizer que não tem sido singela a tarefa de procurar fazer com que o Brasil deixe de ser um país em que o crime compensa, os bandidos perseguem os mocinhos e muitas vezes o mal vence no final. Nós temos sofrido dramaticamente com 3 tipos de criminalidade. A criminalidade chamada comum, que é essa que assusta o cidadão que anda na rua, que é a do roubo, do estupro, do sequestro relâmpago. Nós temos sofrido com a criminalidade institucional, que é a criminalidade entranhada no Estado, praticada por agentes públicos ou com o seu conluio, e temos sofrido com a criminalidade organizada, que é a das facções criminosas, das milícias e das grandes organizações criminosas ligadas ao tráfico de entorpecentes. É necessário que eu enfatize, porque todos aqui temos olhos de ver, que o sistema punitivo brasileiro tem falhado no enfrentamento dessas 3 modalidades de criminalidade. Até a criminalidade comum teve um decréscimo motivado por um fator aleatório que tem sido essa tragédia humanitária da pandemia. Mas a criminalidade institucionalizada e a criminalidade organizada, essa, infelizmente, ainda continua de vento em polpa. Referendo na medida cautelar, na suspensão de liminar, 1395, requerente que é a corrupção MPF. sistêmica e estrutural,
inclusive, tem se alastrado no Brasil. E ainda agora, em diferentes partes do país, agentes públicos vêm sendo flagrados em meio à pandemia, desviando recursos da saúde pública, superfaturando contratos relacionados à compra de materiais e equipamentos. O plenário julga referendo sobre o parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal sobre prazo de 90 dias para revalidação de prisão preventiva. Para os corruptos em geral, ainda hoje pela manhã cedo, eu mesmo supervisionei uma operação de busca e apreensão em residência de um agente público flagrado com dinheiros desviados de verbas federais que foram remetidas para o Estado da Federação. Quem vota é o ministro Luiz Roberto da Saúde em plena pandemia, presidente, é mais do que corrupção e chega bem próximo do assassinato. E nós precisamos ter em linha de ponta que isso não é aceitável. Nós precisamos continuar no esforço de desnaturalização das coisas erradas no Brasil. Porque nem mesmo diante de uma crise humanitária, as pessoas se inibem deste comportamento de apropriação privada do Estado e de desvio de recursos. O presente caso, presidente, na minha visão, respeitando todas as visões contrárias, eu tenho respeito, consideração e carinho pelos colegas, todos, sem exceção. Esse caso confirma a minha convicção de que a decisão que impediu a execução de condenação depois do segundo grau foi um equívoco que o Poder Legislativo precisa remediar. Porque, de fato, nós só estamos julgando este caso porque um réu condenado em segunda instância, não em um processo, em 2 processos, a 25 anos de prisão, ainda é considerado, por decisão do Supremo Tribunal Federal, como inocente. Nós mantivemos a presunção de inocência de alguém condenado em segunda instância em 2 processos criminais. E com todo o respeito devido e merecido, esta é a única razão pela qual nós estamos aqui hoje reunidos para discutir este caso. Porque senão o caso já estaria encerrado, como deveria estar, de longa data. Mas há esta cultura da procrastinação e da impunidade que não deixam o processo acabar. De modo que, no fundo, este cavalheiro, objeto dessa nossa discussão, é ainda presumido inocente, absurdo como possa parecer. Eu, como os demais colegas que me antecederam, também, já desde logo, afirmo que vou votar pela ratificação da decisão de Vossa Excelência, reconhecendo de plano que ela tem fundamento legal e que, portanto, há precedentes, como Vossa Excelência citou no seu voto, e a norma expressa neste sentido, que é o artigo 4º da Lei 8.437 de 92, que diz o seguinte: compete ao presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso suspender em despacho fundamentado a execução da liminar nas ações movidas contra o poder público ou seus agentes, o que é o caso, a requerimento do Ministério Público, o que é o caso, ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público, o que me parece ser o caso, ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem pública, o que também me parece ser o caso. O plenário julga referendo sobre o parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal sobre prazo de 90 dias para revalidação de prisão preventiva. Fundamento legal por entender que há manifesto interesse público e há, sim, uma questão de proteção da ordem pública. Referendo na medida cautelar na suspensão de liminar 1395, requerente MPF. Que esta é uma situação excepcionalíssima e que jamais pode se
transformar na regra. Eu voltarei a esse tema, presidente, antes de concluir o meu voto. São os seguintes, portanto, reconhecendo o fundamento legal para a atuação de Vossa Excelência, vou ao mérito da decisão de suspensão. Os fatos subjacentes envolviam um traficante de drogas, líder de organização criminosa. Aqui nós não estamos falando do menino pobre de periferia que faz o pequeno tráfico de 100 gramas. Nós estamos falando do grande traficante. É esse mesmo que o sistema deve ir atrás. O traficante, líder de organização criminosa, condenado em pelo menos 2 processos, num deles a 10 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão por tráfico internacional de quase 4 toneladas de cocaína, e também condenado em outro processo a 15 anos, 6 meses e 20 dias, também por tráfico internacional e por integrar organização criminosa. Portanto, este é o fato subjacente, que, bem das compreensões encontradas, não pode ser, em contrário, não me parece ser um fato irrelevante. O habeas corpus, no qual se concedeu a liminar, que veio a ser suspensa por Vossa Excelência, respeitada a compreensão de todo e qualquer colega em relação a qualquer tema, ele era descabido na linha de jurisprudência antiga e pacífica do Supremo Tribunal Federal e objeto de uma súmula, a súmula 691, cuja dicção é conhecida de todos. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra a decisão do relator que, em habeas corpus requerido a um tribunal superior, indefere a liminar. No caso específico, houve um habeas corpus impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça e que foi decidido liminarmente, monocraticamente, em sentido negativo, ou seja, negou-se a liminar pelo eminente ministro, grande juiz, Rogério Schietti. Contra essa decisão do ministro Schietti, caberia o recurso próprio de agravo regimental, que não foi interposto, a parte tendo optado por vir diretamente ao Supremo, em contrariedade ao teor inequívoco da súmula do Supremo Tribunal Federal. É bem verdade que, em alguns casos, o tribunal admite exceção a essa súmula 691, que são os casos que nós apelidamos pela estranha alcunha de casos teratológicos, que são aqueles que envolvem decisões absurdas e que importam na privação da liberdade de algum indivíduo. Nesses casos teratológicos, e somente nesses, nós, inclusive, sobretudo na primeira turma, temos aberto aqui e ali exceções. Mas, como disse, esta é a manifesta exceção. Neste caso, presidente, eu observo que manter preso, como fez o ministro Schietti, um indivíduo que já tinha 2 condenações em 2º grau por tráfico internacional de entorpecentes e que permanecera 5 anos foragido, essa evidentemente não é uma decisão absurda. Essa é uma decisão que corresponderá ao senso comum da maior parte das pessoas. Portanto, a hipótese, a meu ver, na linha da jurisprudência consolidada do Supremo, era de não conhecimento do habeas corpus por ter por objeto decisão monocrática de ministro do STJ, em relação à qual não foi interposto o recurso cabível, e não se enquadrando este habeas corpus na única exceção que nós aceitamos, que é a da decisão de origem ser uma decisão completamente absurda. Mesmo, presidente, no entanto, que pudesse ter sido conhecido o habeas corpus, eu penso
que, ainda assim, ele não deveria ter sido concedido, porque a interpretação, penso, constitucionalmente adequada do artigo 316 não autorizaria. Veja-se o que diz o artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. De ofício, significando independentemente de provocação de quem quer que seja. Vota o ministro Luiz Roberto Barroso. Qual o sentido e o alcance dessa norma? O juiz que decretar a prisão preventiva, a cada 90 dias, ele deve reavaliar se é o caso de mantê-la. E caso ele não o faça de ofício, ou seja, por vontade própria, aí sim ele deve ser instado a fazê-lo por requerimento da parte ou, eventualmente, por determinação de um tribunal superior, provocado também pela forma adequada. O plenário julga Vale referendo dizer, sobre o parágrafo a único do omissão artigo 316 do Código de Processo Penal sobre prazo de 90 dias para revalidação da prisão preventiva. A soltura automática do preso, porque isso poderia significar colocar na rua os mais perigosos fascínoras, sem o controle judicial, simplesmente porque o juiz, que na maior parte do Brasil tem um acervo expressivo de casos em andamento, não se deu conta de que deveria ter reapreciado uma prisão preventiva decretada anteriormente. O dispositivo, eu acho que ele tem a virtude de permitir que o preso não fique esquecido e que, portanto, que o seu advogado possa a qualquer tempo pedir ao juiz que reavalie a conveniência da prisão preventiva. Mas tem que ir pedir, se não tiver sido de ofício, porque a soltura automática seria gravemente lesiva à ordem pública. Portanto, a consequência de o juiz não ter se manifestado não é a soltura imediata, mas a possibilidade de ele ser admoestado para se pronunciar a respeito. Mas nem esse era o caso, porque uma vez proferida a sentença condenatória, o juiz já não tem mais jurisdição sobre o caso. Portanto, o juiz de primeiro grau já não poderia. E o tribunal, tampouco, porque também o tribunal já tinha um acórdão condenatório e, portanto, o tema já não estava mais sob jurisdição, tampouco do tribunal de segundo grau. Portanto, uma vez proferida a sentença pelo juiz, já não se aplica mais o 316 a ele. E uma vez proferida a decisão do tribunal, e a decisão do tribunal se chama acórdão, também já não se aplica mais o 316 ao tribunal. Portanto, o 316 se aplica às situações em que alguém esteja preso preventivamente sem que sequer tenha havido sentença judicial. É isso que se quer evitar, que alguém permaneça indefinidamente preso sem um pronunciamento judicial conclusivo acerca da autoria e da materialidade de um determinado crime. A partir da decisão do tribunal em segundo grau, já estão esgotadas as instâncias ordinárias que não podem nem atuar, nem se quiserem. Assim, eu penso, e tal como penso, a decisão já deveria mesmo era ser executada, independentemente de recursos especiais ou extraordinários. Infelizmente, presidente, esse caso não é uma exceção. Esse caso é a regra.
a regra dos processos que não terminam nunca. E um réu já condenado em primeiro grau e em segundo grau, já sem poder produzir provas, com um ínfimo percentual de reforma por tribunais superiores, ainda continuar a ser tratado como uma pessoa inocente. E, prosseguindo, superado que fosse a questão do artigo 316, e se o tribunal nosso, substituindo-se ao juiz e ao tribunal de origem, fosse apreciar se era ou não o caso de se relaxar a prisão preventiva, também nessa hipótese, presidente, eu acho que não seria o caso, pelo simples processo, pelo simples fato de que se trata de alguém condenado em 2 processos e com outros em curso, em segundo grau de jurisdição, por tráfico internacional de entorpecentes e por integrar a organização criminosa, liderança do PCC, que permaneceu foragido por 5 anos. Esse seria, a meu ver, sempre respeitando visões em contrário, um caso típico de manutenção da prisão preventiva, ainda que nós pudéssemos nos substituir ao juiz e ao tribunal para reavaliar esse tema. É preciso destacar que os direitos fundamentais do acusado são muito importantes e nós devemos sempre levá-los em conta. Esse é um prato da balança. Nós também devemos levar em conta os direitos fundamentais da próxima vítima, porque um dos nossos papéis é evitar o próximo homicídio, o próximo latrocínio ou o próximo estupro. Referendo Portanto, na medida cautelar na suspensão de liminar 1395. Ele tem, Requerente a balança do sistema penal MPF. tem 2 pratos e nós temos que sopesar as 2 circunstâncias e não terá sido surpresa para mim e para outros a fuga desse Plenário julga indivíduo referendo sobre o que, parágrafo único como do disse, artigo já tinha 316 do Código de Processo Penal sobre em prazo de 90 segundo dias grau. para revalidação da prisão Presidente, preventiva. Vossa Excelência destacou mais de uma vez, e acho que com propriedade e felicidade no seu voto, que este era um caso excepcional. E eu concordo, e por essa razão estou acompanhando a ratificação a cautelar, pedindo todas as vênias ao eminente ministro relator do habeas corpus. Mas eu acho que nas excepcionais situações em que isso ocorra, o procedimento deve ser exatamente esse que Vossa Excelência adotou. Imediatamente vir a plenário. Eu considero atípico e, como regra geral, indesejável que um colega possa sobrepor a sua decisão à de outro colega. Como observou o ministro Luiz Edson Fachin, no caso de não observância de jurisprudência consolidada do tribunal, com implicações para a ordem pública, eu acho que essa seria uma exceção, mas em qualquer caso eu encaminharia no sentido de proceder como Vossa Excelência procedeu, trazer à primeira sessão do tribunal para que a decisão seja uma decisão colegiada e nunca um colega individualmente poder sobrepor a sua vontade à de outro colega. E eu aqui destacaria, presidente, tenho insistido nisso e fiquei feliz de ouvir a abertura do voto de Vossa Excelência. Nós precisamos, sim, reinstitucionalizar o tribunal. E espero que consigamos fazer isso sob a liderança de Vossa Excelência, o que significa minimizar as decisões monocráticas. A minha posição, como Vossa Excelência sabe, os colegas sabem já apresentada e já se encontra em fase de deliberação, é a de que toda medida cautelar ou liminar seja imediatamente levada ao plenário virtual ou ao plenário físico na primeira sessão, mas talvez desejavelmente ao plenário virtual. Acho, inclusive, presidente, que nós e eminentes colegas devíamos considerar
criarmos uma via expressa, um fast track para a apreciação em plenário virtual de cautelares e medidas liminares. Pela seguinte razão, que considero muito importante. Um processo, uma decisão, leva para entrar em plenário virtual, em média, 10 dias. E depois tem os 6 dias úteis do plenário virtual, de sexta a sexta, que é o prazo que nós temos para nos manifestarmos. Portanto, pelo procedimento normal do plenário virtual, nada é objeto de manifestação em menos do que 2 semanas e até um pouco mais. Isso não é satisfatório nos casos de cautelar e de liminar. De modo que eu submeto para a futura consideração dos colegas, em aditamento à minha ideia já endossada, já temos 5 manifestações nesse sentido, de que toda decisão cautelar ou liminar vá a plenário virtual. Eu acrescento a sugestão de considerarmos a criação de uma via expressa específica de plenário virtual para medidas cautelares e para liminares, porque com isso nós permitiríamos que todas elas fossem apreciadas, e acho que, a pedido do relator, se considerar que seja uma situação de urgência, pode ser até por 24 horas, com comunicação automática a todos os chefes de gabinete de que foi colocado em plenário virtual uma questão tão urgente que não possa esperar mais de 24 horas. Portanto, presidente, eu, ratificando a cautelar de Vossa Excelência, a liminar de Vossa Excelência, e endossando o entendimento da necessidade de reinstitucionalizar o tribunal, acrescento a minha ideia anterior, a ideia a ser considerada de criarmos uma via expressa no plenário virtual, separado dos casos ordinários, para apreciação de cautelares e liminares. O Brasil, presidente, eminentes colegas, precisa de instituições e não de um conjunto de idiosincrasias. Por isso, a necessidade da institucionalização do tribunal. Eu acho que nós devemos falar sempre a uma só voz, sem que ninguém possa individualmente personificar o tribunal. Isso importa, naturalmente, presidente, em perda de poder pelo relator. Mas, a meu ver, isso é compensado com folga pelo fortalecimento do tribunal. A minha proposta, portanto, presidente, de tese, pouco mais abrangente do que a do eminente ministro Alexandre de Moraes. E penso que, em consonância com a linha do ministro Luiz Edson Fachin, é a seguinte: o dever de revisão da necessidade de manutenção da prisão preventiva a cada 90 dias cabe tão somente ao órgão emissor da decisão. Entre parênteses, Código de Processo Penal, artigo 316, parágrafo único, fecha parênteses, tornando-se inaplicável uma vez proferida a sentença ou acórdão condenatórios. Portanto, o meu ponto de vista é que o artigo 316 somente se aplica para aquela prisão preventiva que vai até o momento da sentença condenatória. A partir da sentença condenatória, o juiz não tem mais jurisdição, de modo que ele não pode, nem que ele queira, revogar a prisão preventiva. E depois que o tribunal tiver se manifestado, tampouco ele tem jurisdição. Portanto, penso que depois da sentença e depois do acórdão, já não se aplicam o parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal. Agradecendo a atenção de todos, presidente, é como voto. Muito obrigado, ministro Luiz Roberto Barroso. Concedo a palavra agora à sua excelência, ministra Rosa Weber.
Plenário julga referendo sobre o parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal sobre o prazo de 90 dias para revalidação de prisão preventiva. Eu começo me excusando por não ser tão breve quanto gostaria e seria desejável, mas é uma questão sensível a apreciar que está me causando algum desconforto e que é de ordem processual. Diz, como já amplamente Vota a ministra Rosa Weber, vice-presidente do STF. O presidente do Supremo Tribunal Federal revogar ou cassar decisão monocrática de ministro da Casa, especificamente no caso em matéria penal. É dizer, questiona-se a possibilidade de o presidente dessa Suprema Corte suspender os efeitos de decisão liminar de ministro do Supremo Tribunal Federal em habeas corpus. Temos, é certo, de distinguir as situações envolvidas por passarem pelas diferentes classes de processo em que proferidas tais decisões, com preceitos legais e regimentais diversos a atuarem como normas de regência. Isso porque, como todos sabemos, a possibilidade de deferimento de liminar, bem como de tutela antecipada, de forma monocrática, em diferentes classes de ações, como habeas corpus, mandado de segurança, reclamações, ações cautelares, ações civis originárias e até nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, ainda que quanto a essas haja dispositivos específicos das leis 9868 e 9882 de 1999, artigos 10 e 5, respectivamente. A ministra Rosa Weber fala por videoconferência ao fundo, à esquerda, bandeiras do Brasil e do Rio Grande do Sul e larga estante de madeira repleta de livros. Tem sido o artigo 4º da Lei 8437 de 92. E há que definir se tal preceito contempla em seu suporte fático tal hipótese em se tratando de suspensão de liminar por presidente do Supremo Tribunal Federal quanto à decisão monocrática de ministro também da Suprema Corte. Já antecipo, com devida vênia, que na minha visão, pelo menos nesse primeiro olhar que estou lançando sobre a matéria e logo após explicito, a minha resposta é negativa. Eis o teor do preceito, e perdoe minha leitura, mas eu reputo da maior importância para justificar essa, no mínimo, minha perplexidade. Aspas. Compete ao presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso suspender em despacho fundamentado a execução da liminar nas ações movidas contra o poder público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública. Vejam bem, embora todos saibamos que embargos de declaração, por exemplo, são um recurso em termos doutrinários horizontal, normalmente a regra é que o recurso devolve o conhecimento da matéria a uma instância distinta. De qualquer maneira, a citar ainda o artigo 25 da Lei 8038, de 28 de maio de 1990, instituidora de normas procedimentais para os processos perante o Supremo Tribunal Federal e o STJ, já lembrada pelo eminente ministro Alexandre de Moraes em seu voto. Leio o teor deste artigo 25. Aspas. Salvo quando a causa tiver por fundamento matéria constitucional, compete ao presidente do Superior Tribunal de Justiça, a requerimento do Procurador-Geral da República, e aí segue na mesma toada, encerrando-se assim, suspender em despacho fundamentado
a execução de liminar ou de decisão concessiva de quê? De mandado de segurança. Plenário julga referendo sobre o parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal sobre prazo de 90 dias para revalidação de prisão preventiva. Pelos tribunais dos estados e do Distrito Federal. Fecho aspas. Ministra Rosa Weber. Do Ministério Público, no caso em análise, leio da inicial, é que o pedido é da competência do presidente do Supremo Tribunal Federal, aspas, única corte com competência para a revisão de decisão monocrática de seus próprios integrantes, fecho aspas, independentemente de ser matéria de natureza civil ou penal, bastando que envolva a questão de índole constitucional. A liminar combatida, diz ainda a Procuradoria-Geral da República, volta-se contra o poder público, impedindo de custodiar preventivamente integrante de poderosa organização criminosa. Prossigo eu. Fundamenta-se ainda tal compreensão permissiva do atuar do presidente em suspensão de liminar no regimento interno desta Corte, em seu artigo 217, que foi lido também pelo ministro Alexandre de Moraes, mas no capítulo referente à suspensão de segurança, reza, aspas, pode, aqui, referindo-se por óbvio ao presidente do Supremo Tribunal Federal, é o nosso regimento interno, pode o presidente, a requerimento do procurador-geral ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender em despacho fundamentado a execução de liminar ou da decisão concessiva de mandado de segurança, proferida em única ou última instância pelos tribunais locais ou federais. É o que diz o nosso regimento interno, com a máxima vênia. E por isso, pedindo todas as vênias às compreensões contrárias, eu entendo que os dispositivos legais e regimental invocados não autorizam a compreensão de que, pelo menos em matéria penal, possa o presidente do Supremo Tribunal Federal suspender a eficácia de liminar concedida monocraticamente por ministro da Corte. Decisão esta que comporta revisão, sim, mas pelo órgão colegiado que seja o seu juiz natural, a turma ou o plenário, conforme competência regimentalmente prevista. Vota a ministra Rosa Weber. Não obstante, enfatizo em absoluto Vossa Excelência, eminente presidente, e não vou nesse caso. Aqui também já foi dito, aqui já foi amplamente destacado. Apoiou-se Vossa Excelência em precedentes da presidência deste tribunal, o mais remoto do ministro Carlos Veloso e os mais recentes da lavra do ministro Dias Toffoli e também da lavra de Vossa Excelência, quando então, na condição de vice-presidente no exercício da presidência, em setembro de 2018, na SL 1178, quanto à decisão, assim agiu, quanto à decisão que concedera liminar na reclamação 32.035, em que autorizado o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, à época preso, a conceder entrevista. O ministro Dias Toffoli, a seu turno, relembro, igualmente esposara tal compreensão ainda em dezembro de 2018, na presidência da Corte, na SL 1188, quando suspendeu medida cautelar na ADC 54, concessiva de liberdade a presos do país condenados em segunda instância, em que ainda não ocorrido o trânsito em julgado das respectivas decisões condenatórias, em ação de controle concentrado.
Também o fizera o ministro Dias Toffoli na suspensão de segurança 5272, quanto à liminar concedida no mandado de segurança 36.169, o que determinado o voto aberto em eleição para a mesa do Senado. E ainda na suspensão de tutela provisória 106, quanto à decisão monocrática relativa a ativos da Petrobras, também em medida cautelar em ADI, ou seja, ação de controle concentrado de constitucionalidade. O tema, reitero, comporta inúmeras variações. O ministro Celso de Mello, por exemplo, nosso querido Picano, que ontem se aposentou, o ministro Celso de Mello, por exemplo, na forma regimental e face à declaração de suspeição da eminente ministra Carmen Lúcia, à época, e do afastamento do país do ministro Dias Toffoli, vice-presidente, à época, veio a reconsiderar uma decisão do relator concessiva da suspensão das eleições suplementares para o cargo de governador do Amazonas, mas o fez na ação cautelar 4342, ajuizada para obter efeito suspensivo a recurso extraordinário que deve sequer tinha sido interposto, e na forma do artigo 37.1 do nosso regimento interno, no recesso judiciário, restabelecendo decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Não é disso. Vota a ministra Rosa Weber, vice-presidente do STF. Não é de hipótese como essa que vim de mencionar, em que o presidente está a substituir o relator na própria ação. Não é disso que se está aqui a falar. E me permito pequena digressão apenas para justificar as minhas preocupações com o estudo mais amplo deste tema. O eminente ministro Dias Toffoli, na presidência, e forte no artigo 13 do regimento interno, e em precedentes que ele cita, determinou o arquivamento de inquéritos, atendendo a requerimento do eminente Procurador-Geral da República, sem a prévia redistribuição dos feitos. Vieram-me os autos conclusos por força de embargos de declaração na condição atual de vice-presidente, em função da declaração de suspeição do eminente ministro presidente Luiz Fux. E eu cogitei, senhores presidentes, de suscitar questão de ordem a este plenário quanto à competência do presidente para tanto em se tratando de temas penais. Mas eu optei, na ausência das omissões que estavam sendo apontadas pela parte, por rejeitar os embargos em decisões que desafiaram agravos regimentais que vão me oportunizar trazer o tema ao plenário, para que aqui se fixem essas competências. Voltando ao caso dos autos, o eminente ministro Luiz Fux destaca a excepcionalidade da situação que autorizaria a atuação revisora do presidente, que estaria implicitamente albergada pelas normas de regência e sempre condicionada ao preenchimento de dois requisitos: desconsideração da decisão suspensa da jurisprudência da Corte e gravíssimo risco à ordem e segurança pública por ela provocada. A despeito da relevância destes fundamentos, parece-me, com a mais respeitosa vênia, pelo menos em um primeiro exame, que tal atuação monocrática do presidente, no mínimo, repito, em matéria penal, carece de amparo legal e regimental e não se resolveria pela teoria dos poderes implícitos, sendo a norma jurídica o texto interpretado. E o texto, acabou de dizer o eminente ministro Luiz Fux, a ponta do iceberg, em que atua o intérprete a partir da observância das balizas legais
e dos métodos hermenêuticos consagrados, mas sobre enunciados normativos que se traduzem em palavras, muitas vezes equívocas, com cláusulas abertas, com toda a gama, matizes, nuances que comportam, e sendo, por outro lado, o colegiado formado por juízes com visões de mundo diversas, as conclusões e exegeses distintas são inevitáveis. Basta ver o placar de inúmeros julgamentos dessa Suprema Corte, cuja jurisprudência, sim, uma vez assentada, há de ser, a meu juízo, pela observância do princípio da colegialidade observada. Por outro lado, respeitáveis sempre, penso eu, as compreensões dos colegas que têm entendimento diverso do meu, por mais que deles discorde. Por isso, senhor presidente, renovando o meu pedido de vênia, parece-me indispensável a desistência de texto normativo expresso a consagrar a competência do presidente para suspender os efeitos de decisão monocrática de seus pares, relativamente aos quais não há qualquer hierarquia, ou, pelo menos, de decisão deste plenário explícita a respeito. O tema, de qualquer sorte, é sensível, é complexo, e eu ainda estou refletindo sobre ele, senhor presidente. Considerando, contudo, que até hoje não houve pronunciamento do plenário, e louvável, senhor presidente, a iniciativa de Vossa Excelência em trazer, e uma vez embasado o agir de Vossa Excelência, senhor presidente, nos precedentes da presidência, no caso concreto, e só neste caso concreto, sem me comprometer com a tese, eu supero a questão preliminar e passo ao exame do tema de fundo. E com relação a ele, senhor presidente, embora se trate de caso tormentoso, que diz com o artigo 316, parágrafo único do Código Penal, com a redação trazida pela lei do chamado pacote anticrime, diploma legal de dezembro de 2019, eu endosso na íntegra, senhor presidente, a análise de Vossa Excelência na esteira do que temos decidido na primeira turma, inclusive quanto às preliminares, de não conhecimento do HC, enquanto se volta contra a decisão monocrática e não colegiada do STJ, de não conhecimento por supressão de instância, em se tratando a interpretação do artigo 316 de matéria não submetida às instâncias anteriores, da impossibilidade de revolvimento de fatos, né, e adstritos nós aqui ao fixado nessa matéria na origem, e destaco em especial quanto ao artigo 316, que data vênia o mero decurso do prazo de 90 dias previsto no parágrafo único, em absoluto, na minha visão, conduz à soltura automática do preso preventivamente. Anoto, como fez Vossa Excelência, que as duas turmas em matéria criminal do STJ, a quem compete a uniformização da jurisprudência quanto à legislação infraconstitucional, têm adotado orientação uníssona a respeito, como revelam julgados em HC, e eu aqui colho da emenda de acordo da sexta turma, a relatora ministra Laurita Vaz, em que ela transcreve emenda de acordo da quinta turma, relator ministro Ribeiro Dantas, e na fração de interesse registra habeas corpus, processo penal, artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal, obrigação de revisar a cada 90 dias a necessidade de se manter a custódia cautelar, tarefa imposta apenas ao juiz ou tribunal que decretar a prisão preventiva, reavaliação pelos tribunais quando em atuação como órgão revisor,
inaplicabilidade, ordem denegada. E da ementa da quinta turma do STJ, ministro Ribeiro Dantas, julgamento 9 de junho de 2020. Aspas. Nos termos do parágrafo único do artigo 316 do CPP, a revisão de ofício da necessidade de manutenção da prisão cautelar a cada 90 dias cabe tão somente ao órgão emissor da decisão, ou seja, ao julgador que a decretou inicialmente. Portanto, a norma, e aí prossegue examinando as peculiaridades daquele caso, então, submetido. Por isso, senhor presidente, me reservando, até pelo adiantado da hora, ao exame do tema específico, artigo 316 do Código de Processo. O plenário julga referendo penal, sobre o parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal sobre prazo de 90 dias para revalidação de prisão preventiva. Quando da análise do HC pelo seu juiz natural, que é a primeira turma, quando ela foi submetida pelo eminente ministro relator, referendo na medida cautelar na suspensão de liminar 1395, requerente MPF. Essas ressalvas apenas de fundamentação a decisão de Vossa Excelência, a quem renovo, como sempre, as minhas homenagens. É o voto, senhor. Obrigado, ministra Rosa Weber. Passo a palavra ao ministro Dias Toffoli para o seu voto dentro das suas condições momentâneas. Boa tarde, senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, senhor procurador-geral da República, senhoras e senhores advogados, todos que nos acompanham. Senhor presidente, serei bastante breve, até pelas condições físicas que me encontro. E eu inicio pela questão de fundo. A questão de fundo. Assim como não há prisão ex lege, não há soltura ex lege com a devida vênia. Ou seja, em outras palavras, assim como a lei não pode mandar prender ou prender, assim também a lei não solta, não manda soltar. Daí a necessidade do sistema de justiça, daí a necessidade do juiz. Então, aqui, eu entendo e já me manifestei em casos exatamente que, havendo a ultrapassagem do prazo previsto no Código de Processo Penal, parágrafo único do artigo 316, eu já fiz decisões no sentido de determinar ao juízo que se manifeste a respeito, analisando a necessidade ou não de manutenção da prisão preventiva. Ou seja, não há automaticidade em soltura. E, com isso, eu já, do ponto de vista da questão de fundo, eu estaria em desacordo com a decisão tomada por Sua Excelência, o ministro relator. Por outro lado, a questão relativa à suspensão de liminar, que ora adverte a ministra Rosa Weber sobre as suas os seus requisitos ou a sua não previsibilidade, porque não seria aplicável ao próprio tribunal, dentro da própria colegialidade, eu tomei decisões, sim, como foram citadas, na época de recesso, na época em que a presidência incorpora a corte. Plenário julga referendo sobre o parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal sobre prazo de 90 dias para revalidação de prisão preventiva. O tamanho da cadeira que ocupa o presidente do Supremo Tribunal Federal. E sabemos as responsabilidades que recaem sobre aquele que ocupa essa cadeira. E nada melhor do que a rotatividade. Eu já não teria mais saúde após os 2 anos que fiquei para estar nesta cadeira. E feliz rotatividade que nós temos que realmente manter e dar continuidade. Mas, na verdade, quando se chega a uma provocação, provocação no sentido de peticionamento, por favor, quando chega a petição da PGR ao eminente presidente, na verdade o sujeito já estava empreendendo fuga. Então ele estava desrespeitando a própria decisão do relator. A própria decisão do relator. Leio da decisão do eminente relator. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao juízo.
atendendo aos chamamentos judiciais, de informar possível transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade. Ele já estava em absoluto descumprimento de decisão da autoridade da Suprema Corte, de autoridade desse Supremo Tribunal Federal. Então, vejam, é exatamente a necessidade de manutenção do cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal que Sua Excelência acabou por atuar. Com essas breves palavras, senhor presidente, eu acompanho, portanto, o referendo à medida liminar, pedindo as devidas vênias e respeitando e reconhecendo também fundamentos nas outras decisões. Mas a minha ótica é essa: não há prisão por norma legal, por determinação legal. Também não há soltura por determinação legal. Por isso, acompanho Vossa Excelência. Obrigado pela gentileza de ainda votar hoje, porque aí amanhã posso entrar na sessão um pouco mais tarde. Muito obrigado. Muito obrigado, ministro Toffoli. Estimo as melhoras de Vossa Excelência. Plenário julga referendo sobre o parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal sobre o prazo de 90 dias para revalidação da prisão preventiva. Ainda faltam 12 minutos. Eu indagaria a ministra Carmen Lúcia se ela votaria hoje ou amanhã, de acordo com... Podemos começar amanhã, presidente, com o meu voto, sem nenhuma dificuldade. Tá bem. Então, eu agradeço a todos os ministros que fizeram esforço para votar hoje. Eu suspendo a sessão, tendo em vista o horário regimental, e designo a continuidade do julgamento para amanhã, no primeiro horário, sem prejuízo de, sobejando tempo suficiente, julgarmos os demais feitos que estão pautados para amanhã. Então, agradecendo aos servidores aqui presentes. Nessa época de pandemia, só tem servidores presentes, nós, magistrados, agradecendo Sua Excelência os ministros, agradecendo os advogados que vieram, mas que eu remarcarei a data dos demais julgamentos. Eu declaro encerrada a sessão e a continuidade do julgamento feito para amanhã. Muito boa noite a todos.